Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado. Temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites tem relato ao vivo. Nem todas as noites, né? Agora a gente tem que reformular isso, mas de segunda a quinta tem... de domingo... Não, de segunda a quinta tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite. De sexta a domingo, de sexta, sábado e domingo, tem relato tipo ao vivo às 10 horas da noite. Todos os dias às 11 da manhã tem relato. Tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo. E meio-dia e meia, todos os dias, quando se normalizar as coisas aqui, vai ter relato do Mateus. Relato não, vídeos do Mateus. Almanaque Assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e domingo e de domingo especial, tá bom? Temos a nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, onde você encontra camisetas muito bonitas que brilham no escuro, tá? E outras, tem várias outras camisetas, tem o moletom do Assombrado agora também. Não deixe de fazer uma visita à lojaassombrada.com.br. E também não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo, tá bom? Vamos ao relato de hoje, que é: mesmo morta, ela quis escolher a compradora de sua casa. Vamos lá. Oi, Ana, Mateus e família assombrados. Tudo bom? Espero que sim. Muita saúde para vocês e todos desse nosso país. Meu relato ocorreu há um bom tempo. Eu sou a filha da... Gata do céu, ela fica aqui, ela quer derrubar tudo. Ela fica passando a patinha em tudo para derrubar. Atentada. Sossega o fachito. Deita aí. Não, eu quero derrubar mais alguma coisa, morder um fio. Então os nomes estão trocados? Acho que sim, porque ela colocou o nome e falou nome fictício. Acho que os nomes serão fictícios todos aqui, né? Sim, bom. Meu relato ocorreu há um bom tempo. Sou filha da Catarina, do relato que o noivo mostrou os números da loteria. Bom, pode ler tudo que já troquei os nomes. Ok, obrigada. Vou narrar um fato ocorrido com a minha mãe, Catarina, há mais de 20 anos. A minha mãe sempre teve sensibilidade para o mundo espiritual. Mas como já expliquei, essas coisas não tem como você controlar, né? Surgem naturalmente e ponto. O ano era 1994. Meus pais tinham duas filhas, eu com 10 anos e minha irmã com 2 anos. O bairro onde nós morávamos estava ficando muito perigoso e meus pais desejavam mudar para o bairro vizinho, onde, por incrível que pareça, apesar da pouca distância, era mais desenvolvido economicamente e menos violento. Além de ter maior probabilidade de encontrarmos um imóvel dentro das nossas possibilidades financeiras. O problema era que a grana era muito curta. Depois que teve os problemas com o plano Collor, meus pais e a minha avó perderam boa parte de suas economias. Foi um período tão ruim que lembro da minha avó passando um pouco de óleo de cozinha no pão pra gente, pois não tinha manteiga. Graças a Deus passamos uns apertos, mas nunca passamos fome. Minha mãe gostava de ver os classificados para paquerar as casas, sabe? E ver se por algum milagre aparecia algo que estivesse ao nosso alcance. Certa noite, ela dormiu e teve um sonho muito lúcido. Minha mãe costumava ouvir a voz de um homem, desde adolescente, que lhe aconselhava. Em certas ocasiões, ela conseguia ouvi-lo mesmo estando acordada. Mas tinha algum tempo que ela não ouvia mais esse homem. Teve um tempo que ela não ouviu mais. Bom, voltando ao sonho. No sonho, ela se viu num local escuro, sem ninguém por perto. Ela só ouvia a voz desse homem a orientando para seguir em frente, sem medo. E foi o que ela fez. Ao se aproximar, avistou um grupo de pessoas ao longe, todas de vestes escuras. Ela caminhou na direção deles e foi quando percebeu que conhecia o local.
Já havia estado lá várias vezes. Era o cemitério do nosso bairro. Foi aí que ela entendeu que aquele grupo estava participando de um enterro. Ela então ficou angustiada para saber quem havia morrido e se aproximou do caixão. Ao se aproximar, levou um susto. Notou que a senhora que ali repousava estava viva e lúcida. Minha mãe tentava avisar as pessoas, mas ninguém a ouvia. Parecia que só ela percebia que a idosa estava viva. De repente, a senhora lhe dirigiu um olhar profundo e disse: "É você. Eu te vi e sei que é você que vai cuidar e zelar do que eu mais amei. Se não for você, não vou deixar ninguém." E ela começou a se erguer do caixão e caminhar na direção da minha mãe, que gelou. Minha mãe tentava correr e as pernas não obedeciam. Ela tentava gritar e a voz não saía, até que ela ouviu a voz do homem que sempre lhe aconselhava, pedindo para que ela se acalmasse. Foi quando ela acordou. Minha mãe logo contou o sonho para minha avó e ninguém entendeu nada. Passaram-se uns dias e a minha mãe viu nos classificados a venda de uma casa no bairro que queríamos e resolveu ir conhecer. Antes ela soube pela minha tia Carmen que a minha prima Leda estava morando há pouco tempo numa vila desse bairro com o namorado dela, o André, que já morava lá há muitos anos e que era muito amigo do meu pai. Minha mãe foi comigo e com a minha irmã conhecer a casa. Era um casarão estilo anos 50, com aqueles telhados de telhas vermelhinhas em formato de triângulo. E no topo da casa, um azulejo antigo com imagem de São José. A casa era pintada de verde oliva. Apesar da fachada estar um pouco desgastada, era muito charmosinha a casa. E já começamos a sonhar com uma vida ali. Chamamos, mas ninguém veio atender. Minha mãe ficou frustrada, mas para não perder a viagem, fomos na vila que ficava nos fundos da rua do casarão para visitar a minha prima Leda e o André. Chegamos e fomos super bem recebidos, o André falante como sempre, contando seus causos. Conversa vai, conversa vem, minha mãe conta para eles que veio ver aquela casa, porém não havia ninguém para atender. Então a Leda disse: "Ah, vocês vieram ver a casa da dona Ruth, gente. Nem sabia que já estava à venda. Os filhos foram rápidos, hein? Ela morreu, não faz nem 7 dias. André, sempre bocudo, interrompeu e já começou a contar tudo. "Catarina, essa casa que vocês gostaram era da dona Ruth, uma velha portuguesa de uns 80 anos. Ela morava ali sozinha há muitos anos, desde que o marido morreu de câncer. Ela tinha 3 filhos e uma sobrinha adotada, mas ninguém vinha ver a velha. Eu tô nessa vila há 5 anos e nunca vi ela receber nenhuma visita. Dizem que os filhos e a sobrinha são muito bem de vida e moram em Minas Gerais, onde a dona Ruth e o falecido marido tinham uma fazenda e várias propriedades. Mas ela nunca gostou de lá. Ela e o marido gostavam mesmo era desse casarão aqui. Diziam que aqui eles tinham a paz que lá faltava. Eu é que não entendo esse povo." Após falar muito da vida da falecida, o André nos disse que quem poderia nos ajudar a entrar em contato com os herdeiros era a melhor amiga dela, que também se chamava Ruth, mas era conhecida como Ruth Maria, pois seu falecido esposo era José Maria. Ela morava numa chácara na rua, ao lado da rua do casarão. Então, fomos lá. Dona Ruth Maria estava de saída, pois ia ao cemitério, como disse ela, visitar a sua amiga. Minha mãe perguntou se poderia acompanhá-la para saber mais da casa. O cemitério era bem pertinho, dava para ir a pé. E lá fomos nós, Dona Ruth Maria e minha mãe, com 2 crianças. No caminho, a idosa falava o quanto a amiga amava aquela casa e o quanto zelava por ela. Foi lá que criou os filhos enquanto o marido passava mais tempo em Minas cuidando de negócios.
Ela sempre dizia que não queria que a casa se acabasse, que quando morresse tinha pavor dos filhos se desfazerem dela. E ficamos com dó da falecida, porque, ao que parece, era o que os filhos estavam fazendo, né? Quando chegamos no cemitério, e Dona Ruth, Maria, se dirigiu à cova para colocar flores. E qual não foi a surpresa? A foto na lápide era da mesma senhora com quem a minha mãe sonhou no caixão. A Dona Ruth, morta, que era dona da casa, era na verdade aquela senhora do sonho. Minha mãe gelou. E só contou isso quando chegamos em casa para o meu pai e para minha avó. Voltamos no outro dia para conhecer a casa. A sobrinha da Dona Ruth deixou as chaves com a Dona Ruth Maria. A casa por dentro era fantástica, cômodos bem divididos e nos fundos uma área aberta com jardim. O preço era bom, mas os herdeiros não chegavam a um acordo, o que impossibilitou a venda. Eu sei que a casa passou anos sem ninguém comprar, trancada. E depois de uns 15 anos, venderam para uma empresa que ia derrubar para fazer um escritório. Porém, a empresa faliu e a casa está até hoje na justiça como parte dos bens para indenização dos funcionários dessa empresa. Eu sei que a minha mãe só lembra do sonho e da senhora falando que se não fosse dela, não seria